Oi, gente, bom dia, voltei! Feriadão desse, um solzão desse, o professor tá aqui gravando aula, 7 de setembro, tenebroso, né? Estou aqui ansiosamente aguardando pelos acontecimentos. São 8 da manhã e eu preciso, né? Eu tô bem com medo, na verdade, do que nos espera no dia de hoje. Então, mas isso é uma questão de próximas aulas. Hoje nós vamos continuar nossa aula sobre urbanização brasileira, né? O objetivo é compreender esse processo de urbanização até os dias atuais, tá bom? Então a gente vou fazer um breve contexto, né? Vou resgatar o conteúdo da última aula que eu ministrei nas salas. Para quem está online, não esqueçam de deixar seu like, comentar e preencher a frequência no grupo. Para quem está na sala, oi gente, tô na caverna, vou para a caverna. Será que a professora vai para as cavernas? Sei não, hein? Tá muito tenso o sistema. Enfim, sexta eu estou aí, mas as aulas do núcleo comum somente semana que vem, tá? Então vamos lá. Nós sabemos que a industrialização, né, fez com que acontecesse o processo de urbanização. Eu lembro que em algumas turmas eu estava explicando, depois nas aulas presenciais eu volto, né? A gente tem ali a expansão, a era Vargas, com o início das construção das estradas, dos meios de comunicação, processo do início da industrialização lá no ciclo do café, né? Primeiro começou com os engenhos, no ciclo da cana-de-açúcar, e aí vem acontecendo esses pequenos povoados, as vilas, e a população começa a urbanizar. Na era JK, nós temos 50 anos em 5, que JK industrializa, né, dificulta a vida do povo do campo, para poder acontecer esse processo de urbanização e industrialização, para que acontecesse o êxodo rural. Muito semelhante, né, gente, o que acontece hoje. Vamos dificultar a vida das pessoas, aumentar os impostos. Nossa, parece que a história se repete num viés diferenciado, mas sim. Isso aí só os professores de história, né, para poder explicarem pra gente. Então, hoje, o Brasil tem muitas cidades e a população da zona urbana, eu já expliquei a diferença, né? Quando é maior a zona urbana do que a zona rural, nós temos o espaço urbano, conhecido como população, né? Para a gente ter uma ideia, no censo de IBGE de 2010, nossa, parece que ano que vem, esse ano vai ter censo, hein? Com a verba bem pequena, o que será que eles querem ocultar? O país possui uma população de aproximadamente 191 milhões de habitantes. Cerca desses, 161 milhões vivem nas zonas urbanas, enquanto 29 milhões vivem na zona rural. Isso é um dado quantitativo para a gente poder analisar, tá? Até a década de 60, lembra? O processo de industrialização começou na década de 50. A maioria da população morava onde, gente? No campo. E a quantidade das cidades era bem menor que atualmente. Nesse período, as cidades só existiam para atender as necessidades das atividades desenvolvidas no espaço agrário, dos ciclos econômicos, cana-de-açúcar, mineração, ciclo do ouro, né? Café, o ciclo do café foi o boom para esse processo, né? Com a vinda, né? Com a imigração dos europeus no Brasil, aí a gente já tem uma população maior com questão fixa, né? Povoar ou perder? Então vamos povoar, né? O território brasileiro, que já tinha donos, né? Então, e aí vai na história. Então a gente tem ali esse período, as cidades que existiam para atender essas necessidades econômicas, mas a partir desse processo de industrialização tem a maior população urbana do que rural, tá? Então, na década de 70, o número de habitantes morando na cidade foi pela primeira vez maior do que a população que vivia na zona rural. Por quê? Esse crescimento do meio urbano proporcionou que o meio desculpa, gente, proporcionalmente maior do que o meio rural, recebe o nome de urbanização, que no Brasil se iniciou no século XIX e intensificando a partir de 1920. Quais foram essas motivações? Vamos lá. Implantação das indústrias nas cidades brasileiras, principalmente lá nos engenhos, as grandes fábricas dos cafés, no Nordeste e Sudeste, tá? E aí, o êxodo rural, que as pessoas começaram a procurar trabalho e melhores condições de vida. A implantação, Revolução Verde, das máquinas nas atividades no meio agrário,
que substituíram a mão de obra assalariada e as pessoas foram obrigadas a migrar para as cidades, tá? Isso aí foi uma expulsão do campo para as cidades. Nós temos também, a aulinha de reforma agrária, concentração de terra nas mãos de poucos proprietários que tinham como comprar as máquinas e produtos agrícolas. Então lá, gente, no processo de colonização, antes de perder, né, lá no ciclo da cana-de-açúcar, teve-se as doações de terras para os portugueses que tinham dinheiros e escravos. Então, a gente tem essa concentração de terras nas mãos de poucos proprietários e, né, muita gente sem terras. Aí os proprietários, os pequenos proprietários, lembra que eu expliquei na aula passada? Vendem sua terra a preço de banana para os grandes latifundiários em busca de trabalho assalariado nas indústrias, até porque estava difícil no campo, os impostos aumentaram, tudo colaborou para que eles fossem, né, um fator expulsivo das pessoas do campo para as cidades. E o crescimento vegetativo da população brasileira cresceu nesse período. Crescimento vegetativo, taxa de natalidade, menos taxa de mortalidade. A gente tem a população brasileira e as taxas de imigrações, tá? Então, que cresceu muito nesse período. Então, na década de 70, a gente tem esse avanço, essa urbanização sendo feita. A urbanização no Brasil provocou muitas mudanças na organização socioespacial. O crescimento da quantidade de cidades, por isso a gente tem as regionalizações, norte, sul, leste, norte, sul, sudeste, centro-oeste e nordeste, né? A gente já tem ali as redes de transporte, comunicação, já tinha as ferrovias para escoar a produção, né? E tudo isso, essa comunicação, esse transporte passou a interligar essas regiões de todo o Brasil, tá? O crescimento desordenado do meio urbano, que crescia sem nenhum planejamento, expliquei na aula passada, dei vários exemplos, usei vocês, tá? Para quem tá no presencial, mas a gente tem um crescimento desordenado, sem planejamento. A gente tem uma pequena casa e uma grande quantidade de pessoas, as pessoas começaram a construir sua casa nas encostas, né? Nas regiões periféricas. A cidade legal, os centros urbanos, e a cidade ilegal, que são as periferias, né? Que se dá e provocam diversos problemas, dicção, que é a quarta aula, gente, que eu tô gravando hoje. Problemas ambientais e estruturais. A formação das favelas, nas quais as populações de baixa renda se fixavam, né? Por causa do baixo valor dos terrenos. Lembra? Eu vendia, chegava aqui com meu dinheirinho que eu vendi baixo minhas terras lá no campo, chegava na cidade, conseguia comprar nos centros urbanos? Não, comprava nas regiões periféricas, porque a especulação imobiliária já era grande. A acentuação das desigualdades sociais nos centros urbanos, característica plena do capitalismo e da globalização. As pessoas que chegavam na cidade, gente, elas tinham estudo? Não! E aí elas ficavam o quê? Desempregadas, alguns conseguiam não, ou todos tinham direito à escola? Não, todos tinham direito à moradia? Não. Isso mesmo, isso sendo um dever do Estado, não tinha. E ficavam desempregados, aí que entram os subempregos, né? O ambulante, o vendedor, a cozinheira que fazia marmita, né? Aí a gente entra com os subempregos, tá? E isso aumentou o quê? O índice de pobreza e violência nos centros urbanos. Então, eu saio da periferia, vou para os centros urbanos para poder roubar, né? Para poder gerar violência no contexto geral, tá? Olha só essa imagem. A gente tem, gente, olha que incrível. Com o crescimento das cidades, as indústrias, olha aqui, vamos começar daqui, industrialização, processo de poluição das cidades. As pessoas começam a construir suas casas nas encostas dos rios, terrenos mais baratos. Então, eu tenho aqui a poluição e degradação das águas. Olha só, regiões com relevo acidentado, de morro, não igual nosso relevo, que a gente não se depara muito com as favelas por causa disso, mas temos as áreas periféricas, porque eles começam a construir suas casas nas encostas dos morros, aumentam a violência, a criminalidade, tudo isso veio com o processo de urbanização. A desigualdade social, gente, essa imagem é muito retratada, né? Em tudo geografia tem os prédios grandes luxuosos e as periferias. E, né, a poluição do meio ambiente, tá? O esgoto a céu aberto. Onde que eu vou escoar toda a sujeira que essa população faz? Foi planejado? Claro que não. Então, vão para os nossos recursos naturais. Então,
tudo isso, essa desigualdade social faz parte desse processo de urbanização. Tarde, industrialização tarde e urbanização sem planejamento. Ai, Deus. E, para a gente entender a rede urbana, que nós vamos entender as cidades agora, até porque nós já entendemos como foi urbanizado, como essas cidades foram se constituindo, sendo criadas, né? Esses espaços geográficos foram ocupados, só que isso tem uma hierarquia, a rede urbana. Aí nós temos dois esquemas. O clássico tradicional, que a gente tem as cidades metrópole nacional, são as cidades principais. A regional, que é daquela região. Os centros regionais, cidade local e vila. Vou detalhar cada um para vocês, tá? E o esquema clássico atual, que é o quê? A metrópole regional, como a maior, a principal. Desculpa, metrópole nacional, como a maior, a principal, centro, referente. O poder econômico e cultural. A metrópole regional, os centros regionais, a cidade local e a vila. Como vocês podem perceber, aqui é uma hierarquia. Esse sistema aqui, ó, eles estão interligados, estão vendo? Ó, centro regional, metrópole nacional, metrópole regional com a cidade local, com o centro regional e, por último, as vilas, que são principalmente aquelas nos espaços agrários ou no sertão nordestino e assim. O que é a rede urbana? Para a gente entender aquela figura, ela pode ser definida como que a interligação entre as cidades que se estabelece a partir de fluxos de pessoas, mercadorias, capitais e informações. Capitais, dinheiro, economia, tá? Investimentos. Então, a rede urbana é isso, essa interligação entre essas cidades que estabelece como? Com o fluxo das pessoas, o fluxo de mercadoria, capital e informação. Então, todas as cidades da rede urbana de um país ou mundo estabelecem entre si algum tipo de relação. Porque é uma relação dependente ou interdependente que depende de cada cidade, que cada cidade possui. Então, por exemplo, aqui nós temos, olha a nave estrategicamente. Capital do país e capital do estado de Goiás, Goiânia. Então, nós temos duas, né? Uma metrópole e nós temos uma cidade regional. Então, a gente cria essa interdependência desses grandes polos, tá? Dessas grandes cidades. Então, a rede urbana é isso, essa interligação, esse fluxo de pessoas, fluxo de capital, fluxo de mercadoria. Olha só, em variação de o quê? Essa hierarquia, ela depende de muita coisa. Oferta de emprego, negócios, mercadorias, infraestrutura, potencial econômico. Então, as cidades de uma rede urbana constituem-se uma espécie de hierarquia, que foi aquela imagem que eu mostrei lá no começo para vocês, na qual uma cidade é mais ou menos atrativa, dependendo do papel que ela exerce. O que é o fator atrativo de Anápolis? DAIA, polo agroindustrial do estado de Goiás. É um fator atrativíssimo. A gente vai ver onde entra Anápolis, tá? Eu coloquei lá na frente. Então, uma cidade, uma grande cidade, por exemplo, né, as grandes cidades nacionais, as cidades regionais, elas exercem o quê? Serviços de primeira, por exemplo, saúde, transporte, educação. Se eu não tenho um grande hospital aqui em Anápolis, apesar que em Anápolis nós já temos bastante, eu vou para onde? Vou para Goiânia. E assim, se Goiânia não tem um especialista bom, para onde que os políticos vão? Albert Einstein em São Paulo, estão vendo? Medicina de primeira, avançadíssimo, né? Então, a gente tem uma grande oferta de trabalho, essas são as diferenças, nessas relações. Opção de lazer, se você quiser sair aqui, meu amor, você precisa ir para Goiânia, para Brasília, baladona, assim, festivais. Outro exemplo, quando a gente tem festival em Brasília, nós temos festivais em São Paulo, que são nossas metrópoles nacionais, né? Então, por quê? Isso é intencional, são as grandes cidades, nós temos grandes fluxos, né? Nós temos ali influência cultural, religiosa, econômica, não é à toa que esses grandes festivais acontecem nesses locais, né? E além de ter estrutura,
Por exemplo, Rio de Janeiro, que nós temos o Lollapalooza, o Rock in Rio. Então, esses grandes eventos acontecem por causa disso, tá? Nada é por acaso. E elas apresentam uma capacidade de atração maior e de infraestrutura do que uma cidade pequena ou aquela que ainda é bastante rural. Eu falo que Anápolis é um espaço rural que cresceu, né? Por causa do trânsito. Não me matem. Então, essa capacidade de atração de uma cidade, também conhecida como polarização, é o principal elemento utilizado para classificar as cidades de uma determinada rede urbana. Como que essas cidades são divididas? Metrópolis global. Cidades com a melhor infraestrutura urbana, tá? Infraestrutura mesmo. O seu papel econômico e político, a quantidade de serviços oferecidos são influentes a nível mundial, porque atrai pessoas, mercadorias, informações, investimentos. Então, no Brasil, qual que nós temos? São Paulo, nosso polo, nossa grande metrópole global, até porque a industrialização começa ali, né? Então, a gente tem a grande processo de industrialização, as grandes indústrias. São Paulo como esse elemento principal, com essa polarização, com essa diversidade cultural, com essa influência dos grandes capitais, os grandes bancos, né? Tudo está concentrado. Por isso que São Paulo é considerada uma grande metrópole. Outras são globais, trouxe como exemplo para vocês. Nova York, Paris, Pequim. Olha as fotinhas delas aí, gente, que gracinha. Nós temos aqui, ó, Nova York, São Paulo, Pequim e Paris. Então, essas cidades, essas metrópoles globais são por causa desses fatores atrativos, né? Por causa dessa grande influência de estrutura, tem influência econômica, cultural e estrutura, tá bom? São Paulo é uma cidade gigantesca. O que são as metrópoles nacionais? As cidades que possuem uma grande influência dentro do país. Já até falei, nós temos várias aqui. São cidades de muita influência no território brasileiro, tá? Então, elas polarizam praticamente todo o território. Então, quais são as principais metrópoles nacionais brasileiras? Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza e Brasília. Ai, gente, eu não podia deixar de colocar, né? Minha segunda cidade de maior amor no mundo, Salvador. Então, aqui é onde? Brasília. Não coloquei as outras, senão vai ficar muito extenso. Então, a gente tem o quê? Porto Alegre, metrópoles nacionais. Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza e Brasília, beleza? Metrópoles regionais, que eu falei lá atrás, tem grande capacidade de atração à região em que estão localizadas. Então, vamos pensar nos estados, né? Atraindo pessoas de cidades menores em busca de trabalho, moradia, educação, tratamento médico, que não se encontra em suas cidades de origem, tá? Então, olha só, a gente tem aqui em Anápolis, porque nós temos uma boa infraestrutura, poder econômico e tudo mais. Mas pessoas de outras cidades, eu vou dar um exemplo lá na frente, vão para as grandes capitais. Exemplos: Goiânia, Belém, Campinas, tem mais, Uberlândia. E aí nós temos aqui a imagem da nossa linda Goiânia, minha cidade natal. Que eu acho que só tem 9 anos que eu tô aqui, vai fazer 10 anos que eu sou em Anápolis. E centros regionais ou cidades médias. São cidades que dependem de outras cidades, de uma metrópole regional ou nacional, mas que possuem uma oferta de bens e serviços capaz de polarizar uma ou várias cidades no seu entorno. Olha o exemplo que eu dei. O que parece, gente? Anápolis, claro. Ela exerce uma influência local no estado de Goiás, principalmente por causa do DAIA, tá? Principalmente por causa do DAIA. Rio Verde também, na região, nós temos outros, mas eu vou falar do nosso, né? Então, assim, Anápolis, por mais que a gente dependa de Goiânia, a gente tem uma infraestrutura, nós temos bens e serviços para as cidades aqui do entorno, eles vêm para Anápolis, vamos pôr Jaraguá, Goianésia, me ajuda a lembrar, gente? Campo Limpo, Ouro Verde, então quando eles precisam de alguma coisa, o principal
centro regional é a cidade de Anápolis. Na nossa região, em outras regiões, tem as cidades principais, tá? E as outras cidades, gente, eu espero muito que seja a professora Adriana que esteja passando esse vídeo para vocês, que eu fiz uma homenagem para ela, tá? Vamos ver se ela vai reconhecer. As outras cidades, cidades de pequeno e médio porte. Ai, gente, desculpa, para quem tá no presencial. Porque quem tá no online vai assistir no YouTube. Mas agora eu explico. As cidades de pequeno e médio porte que atendem as necessidades mais básicas da população. Um posto de saúde, um hospital público, 2 escolas, né? Que são as pequenas cidades e vilas. Aí, por isso que eu falei que eu sou a professora Adriana. Eu peguei uma cidade de Iporá, isso aqui é Iporá, que depende de outras cidades, depende de Anápolis, depende de Goiânia, né? Então, eles oferecem as condições básicas para a população, mas se precisar de algo maior ou de outras ofertas de emprego, eles precisam migrar para outras cidades. Olha que lindo! Ai, se a Adriana estiver aí, coloquei em sua homenagem, tá, coordenadora? E para nós concluirmos, né, então a gente entendeu como se dá esse processo de urbanização, podemos falar mais sobre isso, tanto no presencial como no online. As redes urbanas, né, o que é rede urbana, o que são essas cidades, o que elas influenciam na nossa vida, na configuração do espaço geográfico, tá? E para nós concluirmos, nós vamos assistir uma aula da Seduce em Ação. Eu acho que tem 13 minutos, tá? Uma aula proposta, uma aula complementar que está no próximo slide que vocês vão assistir. Quem está no online, não se esqueça, deixa seu like, faça seu comentário, coloque seu nome, põe na lista de frequência. Pode comentar as coisas que eu olho um por um. Se tiver dúvidas na nossa sala de aula semana que vem, tá bom? E a urbanização brasileira foi assim, gente. Foi devido a esse processo de industrialização, foi tardia, sem planejamento, aumentou a desigualdade social, favorização, a importância das cidades no contexto nacional e regional, tá? E as cidades dependentes uma da outra, que é a hierarquia urbana. Então, fiquem com o vídeo. Um beijo e até semana que vem, gente! Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia para a segunda série do Ensino Médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc em Ação, que terá programas diários com aulas para o ensino médio. Eu sou o professor Alejandro e o nosso tema de hoje é sobre urbanização e as desigualdades socioespaciais. Conteúdo importante para os estudantes da segunda série do ensino médio e também para você que está se preparando para o Enem. Bem, o nosso conteúdo, nós temos aí urbanização e redes, que está de acordo com a expectativa de aprendizagem, que é perceber as transformações dos espaços geográficos e a diferença do ritmo no tempo destas. O que é cidade, primeiramente? Então, o primeiro conceito, o que é a cidade? Trazendo alguns conceitos aqui do próprio dicionário, a gente tem aqui povoação de maior amplitude e importância. Segundo, aglomeração de pessoas que, situado numa área geograficamente delimitada, possui muitas casas, indústrias, áreas agrícolas, urbe. Então, aqui diferenciando já do o espaço urbano do espaço rural. E aqui em terceiro a gente tem grande centro industrial e comercial, em oposição ao campo. Então, a gente vai vendo urbano, rural, campo, cidade, são opostos, principalmente pelas atividades econômicas que são realizadas nelas. Então, quando a gente tem lá os setores econômicos, setor primário, secundário e terciário, a gente vai ver que o setor primário ele fica mais na área rural, então agricultura, pecuária, extrativismo. Já o setor secundário, que é a indústria, e o setor terciário, que são o comércio e os serviços, eles ficam mais restritos ao espaço urbano. Lembrando que não é, assim, você pode ter alguma plantação dentro da cidade? Pode. Tá? Até mesmo uma criação de animais dentro da cidade? Pode, mas não é o que caracteriza o espaço urbano, certo? Por último, ele é a parte central ou centro comercial de uma cidade. E aí uma forma um pouco mais usual, um pouco mais do cotidiano. Tá? Então, até mesmo o pessoal mais antigo, né, a gente via muito falando assim, onde você vai? Vou lá na cidade. Mas você já não mora na cidade? Moro. Mas quando ele sai ali daquela região mais periférica e vai até o centro da cidade, o que ele falava? Estou indo na cidade.
porque esse centro é onde concentra também a maior quantidade de serviços. Então, aí, referindo ao centro da cidade como cidade, tá? A gente tem aqui as primeiras cidades. Então, as primeiras cidades, a gente vai ter até aí, quando a gente fala de urbanização, que é o processo de crescimento das cidades. Qual é a cidade que é homenageada? Uma das primeiras, que é a cidade de Ur. Ur é uma cidade que tem em torno de 6.000 anos. Tá? Durante muito tempo, acreditava que ela foi a primeira cidade da história. E aí a gente vai ver com alguns arqueólogos, né, que ela não é a primeira. Aliás, no meio acadêmico ainda tem uma certa discussão a respeito dessas duas cidades. Mas qual é a cidade, com dados mesmo, qual é a cidade mais antiga no momento, né, com os registros arqueológicos? A gente tem a cidade mais antiga, a cidade de Jericó. Então, com registros de 10.000 anos, né, de existência. Cidade de Ur, 6.000 anos. Cidade de Damasco vem em terceiro lugar, com uma cidade aí com 5.000 anos. E aí, no Brasil, a cidade mais antiga do Brasil, e ainda com o título de vila, é a cidade Vila de São Vicente. Então, ainda no período colonial, né, o Brasil vai formar aí a cidade, em 1531, a cidade da Vila de São Vicente. Tá? Lembrando que a gente vai ter depois, na hierarquia das cidades, uma vila, ela vai ser diferente aí da cidade, questão administrativa e tudo, mas isso é um conteúdo para uma outra aula, tá? Então, a primeira cidade do Brasil, Vila de São Vicente, no estado de São Paulo. A função das primeiras cidades. Então, com a imagem aí, por que desse muro? As cidades, elas vão surgir inicialmente com a função de proteção. Então, a gente vai ter aí uma área rural, né, o campo ali fazendo a sua produção, e a cidade, como que ela vai surgir? Inicialmente como celeiros. Tá? Então, o alimento que era produzido, ele era levado para os celeiros. Em torno desses celeiros, as casas, né, as primeiras moradias eram construídas. Então, justamente protegendo ali o alimento. Tá? Essas cidades também, além de proteger o próprio alimento que era produzido por essa população, ela protegia também das possibilidades de invasão. Então, as primeiras cidades, a gente vai ver sempre essa característica, cidades muradas. Tá? Então, um muro construído em torno dessas cidades para proteger essa cidade, principalmente das invasões. E qual era a intenção principal dessas invasões? Roubar alimentos, roubar algum produto daquela cidade, ou até mesmo a conquista dessas cidades. Então, a primeira função da cidade, qual é? Proteção. Segundo, a gente vai ver essas cidades aparecendo aí com essa importância para a administração. Então, cidades político-administrativas. Falando já de política, as cidades elas também vão ser, né, serão berço tanto da política quanto da filosofia. E isso onde que a gente vai ver surgir? Principalmente lá nas cidades gregas, tá? Nas polis, justamente a política. O que é a política? É onde a gente vai dialogar para poder entender qual é a melhor ação para dentro da cidade. Tá? Então, a política ela surge inicialmente para normatizar regras dentro do ambiente urbano, dentro da cidade, e é claro que essa política ela vai se estender para o espaço rural também. Tá? Então, a criação de leis, de normas, para poder ter uma vida melhor dentro dessa cidade, até mesmo para o convívio entre as pessoas que ocupam essa cidade. Tá? Então, quando a gente pensa na política, a gente tem que ver regras, normas que vão beneficiar toda a população, tá? Para que elas consigam viver em harmonia, tá? Ter uma melhor harmonia dentro da cidade. Então, para isso é que surge a política, certo? O processo de urbanização, quando a gente fala nesse processo, a gente vai entender que a função da cidade, a gente viu ali algumas delas, mas existem outras funções. O que a gente pode citar como função aí da cidade? Primeiro, político-administrativa, como a gente já citou. Um exemplo aqui, eu vou falar para vocês as cidades do Brasil, tá? Então, a cidade de Brasília, então, com essa importância político-administrativa. As normas, as leis no território brasileiro, geralmente são discutidas onde? Em Brasília. E o que é decidido em Brasília, ela vai influenciar o restante, né, a nossa capital nacional, ela vai influenciar o restante do território brasileiro. Segunda função religiosa. Nessa função religiosa, a gente tem um exemplo que é a cidade de Aparecida, no estado de São Paulo. Essa cidade, a gente vai ver aí a migração no Brasil inteiro e até de fora do Brasil, pessoas vindo para o território brasileiro e indo para essa cidade, fazendo a migração pelo fator religioso, pela importância religiosa. Até mais próximo de nós aqui em Goiânia, né, cidade vizinha, a gente tem Trindade também com esse exemplo religioso. Então, Trindade, até mesmo no final aí
no final de junho, início de julho, a gente tem a festa da cidade. Claro que esse ano a gente vai ter aí mudanças, né? Mas a migração, pessoas do Brasil inteiro e até mesmo de fora fazem a migração, a peregrinação para a cidade de Trindade, pelo fator religioso, para poder demonstrar a sua fé. A gente tem uma outra função que é a função turística ou função de lazer. Nessa função, a gente vai ter aí um exemplo, que é a cidade de Porto de Galinhas. Porto de Galinhas é uma cidade onde a cidade inteira vai se estruturar com base em quê? No turismo. Então, pessoas viajam para lá para poder ter o seu momento de lazer, para fazer turismo, tá? Descansar, passear, festar. A gente tem ali também a questão portuária. Então, a cidade de Paranaguá. Essa cidade, uma cidade que recebe ali bastante mercadorias e vai fazer a ligação também do território brasileiro com o exterior. Então, levando o que é produzido pelo Brasil, né, levando para fora e recebendo também essa mercadoria. Então, uma cidade que se estrutura a partir desses portos, tá? É uma cidade industrial, Camaçari. Então, uma cidade que vai... uma cidade da Bahia, e essa cidade ela vai se estruturar para beneficiar as indústrias a se instalarem ali. Tá? Então, a indústria se instala, você tem toda a população também se preparando para beneficiar a indústria, tá? Tanto a infraestrutura, o ensino, para poder ter essa cidade industrial. Múltiplas funções, a gente pode citar aí, até fazendo parte da nossa megalópole, né? A cidade de São Paulo. Então, São Paulo, ela tem várias funções. Você tem pontos ali que são visitados para a questão religiosa, dentro de São Paulo. Você tem locais de São Paulo com a função administrativa, política. Você tem locais de lazer. Então, ela tem múltiplas funções, beleza? A urbanização brasileira, a gente vai ver aí o início dela na era Vargas. Então, no momento aí do governo Getúlio Vargas, né, quando acontece a Revolução Industrial Brasileira, a gente vai ter ela acontecendo. Tá? A Revolução. É claro que ela vai ser influenciada pela Revolução Verde também, e a gente começa a acelerar com a Revolução Verde o processo de urbanização brasileira. E aí o Brasil urbano, ou seja, população tipicamente urbana, mais de 50% da população vivendo na cidade, só a partir de 1970. Com o censo de 1970, a gente vai ter 55% da população brasileira vivia nas cidades. E o censo de 2000 já aponta a população brasileira com 81% da população vivendo dentro das cidades. Bem, a urbanização brasileira, os atrativos e os pontos repulsivos. A gente tem aqui como fatores atrativos, passar um pouco para frente, o Brasil aqui, para garantir esses fatores atrativos, a gente vai ter aqui a Constituição Federal, então as leis que são criadas para poder beneficiar a área urbana. Tá, para poder ter uma área urbana de forma adequada. Então, a Constituição Federal de 88, nos artigos 182 e 183, vão garantir como a cidade deve ser, tá? Como ela deve se construir, como ela deve se formar. Para poder garantir esse direito da Constituição Federal, a gente tem o Estatuto da Cidade. Então, a gente vai ter uma lei de 2001, onde ela vai regulamentar esses dois artigos. Tá? E por último, a gente tem o plano diretor. O plano diretor que é a forma com que a cidade é planejada. Então, o crescimento da cidade, não só a origem, como Goiânia, né? Ela foi planejada lá na década de 30, mas ela precisa continuar com um planejamento, certo? Então, o plano diretor garante que a cidade ela continue crescendo de acordo com o planejamento previamente feito, beleza? Então, esses são os pontos atrativos, certo? Para uma próxima aula, a gente fala sobre os pontos de repulsão da cidade. E a gente vai ver esses pontos repulsivos dentro do território brasileiro, certinho? Então, a gente fica por aqui na aula de Geografia, mas não saiam daí, pois após o intervalo nós teremos a aula de Química com a professora Rose, para você que é estudante da segunda série do ensino médio, e até a próxima. Tchau, tchau, gente!